Bom, os grandes desafios hoje para você conseguir um plano de resposta a incidentes maduro dentro das corporações assim, geralmente é falta de processos. Então, mesmo você tendo uma tecnologia que seja uma tecnologia líder de mercado, que normalmente a gente chama os CIEMs, né, que são ferramentas de correlação de eventos, isso sozinho não é suficiente para você conseguir ter um bom plano de resposta a incidentes. Então, a ideia aí é que você tenha a união entre pessoas, processos e tecnologia, para que, independente do tipo de ferramenta que você utilize, você consegue fazer um processo de você vai ter todos os procedimentos, as tarefas que têm que ser executadas em tempo de reação a esses incidentes. Então, esse que é o grande desafio que a gente propõe aí fazer essa melhoria através da junção desses três, do alinhamento entre esses três pilares, né, que é pessoas, processos e tecnologia. Assim, a ideia da gente, dessa palestra, é a gente comentar com vocês sobre um produto que a RSA tem, que é focado em gestão de SOC, especificamente para gestão de segurança. Como que eu dividi essa apresentação? Metade dela é uma parte introdutória, explicando conceitos, e a outra metade são telas, para a gente ver como é que seria o produto na prática. Até pelo tempo da apresentação, a gente achou que não seria muito prático você ter isso com ou uma máquina virtual ou algum outro produto. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver interesse, eu vou ficar aí na parte da tarde e eu tenho como demonstrar esse produto, se quiserem ter mais detalhes, tá? Eu procurei, assim, na parte de telas do produto, eu procurei ser o mais focado nos itens que a gente comenta durante a apresentação, eu tentei ser o mais focado possível, tá? Então, fiquem à vontade aí para, se tiver dúvida, a gente interrompe, tá bom? Antes de mais nada, essa ferramenta que eu vou comentar se chama SecOps. Esse SecOps é um dos módulos de uma ferramenta de governança que a gente tem, que é o Archer, tá? GRC Archer. E essa plataforma, né, de GRC, ele acaba abrangendo todas as disciplinas de segurança. Então, continuidade de negócios, risco, conformidade, a gente tem uma parte específica de vulnerabilidades também. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o SecOps, que é um desses módulos dentro do Archer, tá? Então, por isso que eu quis mostrar essa base aqui, porque isso vale, inclusive, para a parte para essas outras disciplinas que eu comentei, tá? Risco, conformidade, etc. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem uma parte de mapeamento do negócio, então processos de negócio, parte física, infra, aplicações, endereço IP, propriamente dito, né? A gente tem inclusive integração com o CMDB, consegue trazer base de máquinas, de equipamentos aqui para dentro. Então, essa base é o que vai dar depois o contexto de negócio, que eu vou comentar mais para frente. Então, qual que é o principal objetivo aqui? A gente sair da questão puramente técnica, puramente endereço IP, e subir um pouco a camada, começar a falar de gestão também. Então, esse é o grande desafio da plataforma. A gente tem toda uma parte de parametrização. Então, por exemplo, a parte de visualização, a gente consegue deixar esse site, essa infraestrutura, a gente consegue deixar ele com a cara da intranet, por exemplo. Consigo definir cada campo, cada logotipo, cores, etc. Então, a identidade visual, a gente consegue refletir aqui dentro da ferramenta. Toda essa parte de workflow, que isso é importante, principalmente no caso de gestão de incidentes. Então, a gente tem esse workflow, você consegue controlar aqui dentro da ferramenta. Atribuição de responsabilidades, quem vai ter que responder a esse incidente, quanto tempo ele tem para responder e assim por diante. Então, o workflow também é uma das características da solução. Questão de cálculos, a gente já tem fórmulas pré-existentes, isso também pode ser customizado. Então, dependendo da situação, se eu estou falando de uma fórmula de risco, por exemplo, ou de conformidade, se eu tenho, mesmo eu trabalhando com frameworks de mercado, de risco, etc., de continuidade de negócios, ainda assim eu consigo modificar as fórmulas se eu quiser. Tá? Tem toda uma parte de relatórios, questionários, workflows, dashboards, etc. Tá? Então, tudo isso aqui é parametrizável, você consegue customizar, modificar esses valores, o que vem já com a ferramenta.
a gente consegue trabalhar com dados consolidados. Então, se eu tenho diversos tipos de sistemas diferentes, eu consigo receber os dados desses sistemas e centralizar tudo isso num único repositório. Tá? Então, se a gente estiver falando de diversos tipos sei lá, de sistema de RH ou algum sistema específico que gere indicadores, o próprio ferramentas de vulnerabilidade, a gente consegue trazer os resultados para dentro da ferramenta. Tá? Então, tudo isso, toda essa plataforma, ela permite você expandir. Então, quando a gente está falando de SOC, é bom deixar claro também que essa plataforma ela permite interagir com essas outras disciplinas de segurança. Só para finalizar, a gente integra, então a forma como a gente integra dados normalmente é através de data feeds, e a gente consegue buscar dados via CSV, XML, banco de dados, a gente pode fazer uma query direto no banco de dados, tem acesso via web services também, tem uma API e assim por diante. Então é assim que o Archer integra com outros produtos. Tá? Falando um pouquinho sobre resposta a incidentes, né? E tem alguns dados aqui de pesquisa interna feita com clientes. Um dos principais problemas que a gente percebe quando está falando de resposta a incidentes é a priorização. Então, como é que eu priorizo um incidente? Então, eu tenho lá centenas de milhares, se eu pensar num CIEM, né, que é a ferramenta tradicional de mercado, que vai gerar algum tipo de correlação de eventos e gerar os alertas, como é que eu priorizo o atendimento a esses incidentes? Então, assim, normalmente as empresas têm dificuldade muito grande com a parte de priorização, do que atender primeiro. Outra questão é comprometimento de dados. Normalmente, quando o cara invade um sistema, se ele não for detectado rapidamente, quanto mais tempo ele ficar ali dentro, é óbvio que o estrago vai ser maior. Então, esse é um dos outros grandes problemas que existem, a dificuldade de resposta rápida aos incidentes. Tá? Tem outros dados aqui também de violações, que você tem bastante tempo para identificar essas violações, e tem um número mágico ali de 5 milhões, que é um valor médio aí de uma violação. Na verdade, pode chegar muito mais que isso, né? Dependendo do... A gente já tem ouvido vários casos aí, acho que não cabe aqui ficar citando esses casos específicos, mas esse valor pode ser bem maior. Então, a grande questão muitas vezes o pessoal investe em ferramentas, então tem CIEM, tem IPS, tem Firewall, tem antivírus, tem N ferramentas, só que no final das contas você tem uma dificuldade muito grande na parte de resposta a incidentes. Tá? E ainda a gente vê também uma situação que são várias nomenclaturas, né? CIRT com S, CIRT com C, CIRC, CERT, enfim. No final das contas, o objetivo é o mesmo, né? Fazer a resposta a incidentes. E algumas empresas têm até mais de um desses. Na maioria das vezes não tem nenhum, né? Mas algumas delas já têm um ou dois desses aqui, e a ideia, o grande desafio aí é você acabar fazendo a gestão de tudo isso. E qual que é o outro problema? Assim, quando a gente fala de resposta a incidente, não tem como não falar de pessoa, processo e tecnologia. Tá? Então, eu tenho diversos papéis dentro de um processo de resposta a incidente. Nível 1, nível 2, o gestor do SOC, o coordenador. Você tem diversas, que a gente chama de personas, né? Diversos tipos de perfil de acesso para atuar dentro de um SOC, dentro de um centro de segurança. Você tem dificuldade aí, na maioria das vezes, de gerar KPIs, de gerar indicadores, né? Ou seja, quão efetivo é esse processo de gestão de incidentes que eu tenho. Muitas vezes você tem dezenas de ferramentas de segurança que você tem que gerenciar e conseguir algum resultado disso. Tá? Aí tem alguns exemplos aqui, DLP, CIEM, etc. Além da questão da própria gestão do SOC, né? Então, um incidente que começou com um analista 1, depois ele tem que ser... o cara vai trocar de turno, como é que eu passo esse incidente para o segundo analista e assim por diante.
Então, o desafio é grande e o gestor, na maioria das vezes, tem dificuldade aí de fazer essa gestão. Então, é importante ter alinhamento de tecnologia, pessoas e processos. Então, em linhas gerais, né, qual é o benefício de você ter esse alinhamento entre pessoas, processos e tecnologia? É você ter prontidão na resposta, você saber como agir na hora em que você tem um problema, né? Não é na hora que acontece um incidente que você vai tentar descobrir qual que é o e-mail ou qual que é o telefone do analista de nível 1 ou nível 2, geralmente o nível 2 ou nível 3, né, que é o cara que vai ser escalado para atuar num determinado incidente. O processo ele tem que ser estruturado e repetitivo. Quanto mais estruturado e repetitivo ele for, melhor, porque você tem um ganho, você tem agilidade na hora de fazer a análise dos incidentes. Outra questão é, será que eu consigo medir a efetividade desse programa? Será que as ferramentas que eu tenho de segurança, elas geram algum resultado como elas deveriam gerar? Que mais? Colaboração externa. Isso é importante, né? Quer dizer, trabalhar com outros centros de resposta a incidente. Como que eu trabalho com esses centros? Como que eu troco informação? Né? Porque um SOC, ele não é pura e simplesmente um ambiente estanque, né? Mesmo no caso de você ter empresas do mesmo ramo, o pessoal costuma compartilhar, em algumas situações costuma compartilhar. Banco é o caso típico, né? Todos têm o mesmo problema e aí muitas vezes acaba compartilhando informação. Isso tem que ser assim, né? Claro, você não vai entrar em detalhes da infraestrutura, mas você entra em detalhes do tipo do incidente, porque no final das contas essas informações são compartilhadas, tá? Todo mundo sai ganhando. Questão de aprendizado, né? Lições aprendidas, né? Um dos frameworks de mercado aí que é do SANS, né? Tem um dos itens lá, um dos últimos itens é exatamente lições aprendidas, né? O que eu posso melhorar nesse meu processo? Então, se eu tenho algum tipo de tecnologia que me ajuda a entender ter esse ciclo de vida de resposta a incidente e ainda depois no final isso me dá um ganho, melhoria nos processos, etc. Isso é importante para o processo de resposta a incidente. E claro, priorização. Aqui a palavra-chave é alinhamento com o contexto de negócio. Por que isso? Se eu tenho 5.000 eventos para analisar, né? Então, aqueles casos típicos, né, tem 38.000 regras de geração de alerta, né? Então, quando aconteceu isso, mais aquilo, mais não sei o que, num determinado período X, e que também passou pelo firewall, que também o cara fez um login numa VPN, não sei, estou dando um exemplo aqui. Quer dizer, isso vai me gerar um alerta. Quer dizer, qual o tamanho da equipe que você tem que ter para gerenciar tudo isso, né? Então, muitas vezes, ou aquele IPS que está sem TANI, né? E que o cara acaba gerando aí 500.000 eventos por dia, e no final das contas ninguém acaba vendo, né? Você acaba não tendo a priorização. Quando você tem esse contexto de negócio, e aí pensando naquela plataforma, como eu estava comentando, em que eu consigo mapear processo, eu consigo mapear aplicações, business unit, um monte de características que são puramente de negócio, aí na hora que eu tiver um incidente direcionado para um IP, e esse IP for o meu IP do meu SAP ou de algum que ele atende um processo crítico de negócio, com certeza o analista vai ter uma decisão muito mais rápida e vai conseguir priorizar. Tá? E se for só simplesmente IP, 92685030, o cara olha e fala, legal, sofreu um ataque, você vai ver o print server. Um exemplo aqui grosseiro, mas que na prática acaba acontecendo. Então, a dificuldade de priorização por falta de alinhamento ao contexto de negócios. Falando de SecOps, que é esse módulo que eu comentei com vocês, que ele vem dentro dessa plataforma de GRC, a ideia dele é facilitar esse processo de investigação e de resposta. Tá? Vocês vão ver que é uma plataforma que permite você ter perfis diferenciados, você tem procedimentos já prontos, ele permite você fazer toda a gestão dos incidentes, escalada de incidente, assim por diante. Esse famoso shift handover, né, que é começou com o analista 1, aí esse cara trocou de turno, agora tem que ser o outro analista, como é que é feito esse processo de gestão do SOC,
é feito através dessa ferramenta. Não custa repetir, né? Pessoas, processo, tecnologia. E as três principais características dessa plataforma são facilitar a resposta a incidentes, facilitar a resposta a violações e todo o processo de gestão do SOC. Tá? Então vocês percebem que eu estou falando mais do que simplesmente CIEM, né? CIEM tem aqui, ninguém está falando aqui que não tem que ter, muito pelo contrário, isso é uma tecnologia já madura, alguns odeiam mais, outros odeiam menos, né? Tem alguns que gostam também. Tá? Mas é uma solução madura, da mesma forma que você tem outras ferramentas de segurança, como IPS, antivírus e firewall, que você pode até questionar se eles nos dias de hoje são tão efetivos quanto deveriam ser ou não. Mas, de qualquer forma, o processo de gestão desses incidentes, ele tem que ser um processo unificado. E aí, independente do tipo de plataforma que você use, tanto para CIEM quanto para outros tipos de tecnologia. Então essa que é a ideia, essa que é a proposição desse tipo de plataforma, é ele ser agnóstico de CIEM ou qualquer outro tipo de ferramenta. Legal? Então, através de vários métodos aqui, a gente tenta integrar com qualquer outro tipo de plataforma para que você tenha aí a gestão. Ok? A gestão de incidentes, independente de plataforma. Então, assim, só falando em funcionalidades para esses três pilares, na parte de resposta a incidentes, a gente consegue fazer agregação de alertas. Então, você vai ter, por exemplo, aqueles alertas, né, que foram criados naquelas 38 regras lá que existem, regras de correlação. Eu consigo agregar os alertas que são idênticos, no mesmo tipo de incidente. Isso você já tem um ganho, porque quando você vai fazer individualmente a análise de cada um daqueles alertas, esse processo ele consome tempo e isso dificulta mais, inclusive, essa gestão. Se eu tenho esses caras agregados, de repente, no único incidente, fica muito mais fácil de fazer a gestão desse incidente. É claro que você vai continuar tendo o detalhe dos alertas e tudo mais, mas pelo menos ele fica tudo dentro de um mesmo guarda-chuva, de um mesmo incidente que é criado. Contexto de negócios, como a plataforma permite você fazer a integração, por exemplo, com o CMDB ou com outras plataformas internas da empresa, em que eu cadastro processos de negócio, eu cadastro aplicações, etc., com isso eu consigo ter esse link entre os incidentes e contextos que são puramente de negócios. Eu tenho toda a gestão das investigações, acompanhamento de remediação, etc. Aí o workflow tradicional. Né? Para a parte de workflow, de tratamento de incidentes, os próprios CIEMs normalmente têm. Né? Então o CIEM ele já vem, alguns mais, outros menos, eles têm ali algum workflow mínimo de tratamento de incidentes. Aqui o que a gente está propondo é uma coisa mais alto nível, que inclusive poderia trabalhar com vários CIEMs ao mesmo tempo. Essa que é a ideia. Então, independente de eu ter a plataforma de correlação de eventos, ter ou não essa característica, a gente conseguiria trabalhar com ele também. Parte de violações, se teve vazamento, impacto, etc. Árvore de chamada, né? Isso aqui, para quem mexe com continuidade de negócios, é bem transparente, bem tranquilo, né? Quer dizer, é aquela história. Não é quando vai acontecer um problema que eu vou tentar descobrir qual que é o telefone ou e-mail da pessoa que eu tenho que acionar. Então, essa árvore de chamada de pessoas, essa sequência que eu tenho que seguir, isso já fica dentro da ferramenta também. Tá? E a parte de gerenciamento do SOC, aqui a gente está falando especificamente da gestão do SOC, né, da equipe, etc. Você já tem políticas prontas, que é um knowledge base, você pode fazer medição da efetividade dos controles. Quando eu digo controles, é o IPS, o antivírus, etc. Você consegue associar esses caras com determinados tipos de incidente para saber se o cara falhou ou não falhou e saber isso ao longo do tempo, como é que está a efetividade desse controle. E também a associação com aplicações de governança mais genéricas, né? Como que funciona? Pensando em arquitetura. Aqui a gente tem as ferramentas típicas de mercado, né? Não é nenhuma novidade aqui, não é nenhum favorecimento para nenhuma delas. Então, assim, a princípio, qualquer uma delas a gente consegue trabalhar.
E a gente recebe esses eventos via syslog, a gente instala um agente nesse cara aqui, e a gente consegue receber via syslog. Depois ele faz a interação com a minha plataforma de gestão, tá? De governança. Então ele vai receber esses alertas e vai abrir os chamados, tickets, etc. para fazer isso. Tem muito segredo, isso é feito via web service, se alguém tiver curiosidade. Feito normalmente via web service porque é uma das maneiras de você interagir. Aqui embaixo está mais comentando que isso aqui é uma parte do Archer, né, que eu tinha comentado de infraestrutura, onde eu cadastro os ativos, etc. E aqui eu tenho um componente de risco de continuidade de negócio que é opcional, não é obrigatório, mas quando você habilita isso, você enriquece com outras informações, né, de negócio. Alguns exemplos de procedimento de resposta a incidentes já pré-existente, né, que é out of the box. Isso não quer dizer que esses tipos de procedimento aqui você não consiga colocar os seus procedimentos. Então, se você já tem um knowledge base interno também e quiser trazer isso para a ferramenta, isso é bem tranquilo. A gente faz isso via import de dados. Tá? Bem simples de fazer. A gente segue as normas de mercado. Então, a gente segue o framework da Veris, que é para fazer troca de informação, né, de incidentes. Tem um slide que mostra mais a parte de Veris. Tem NIST e CERT também, então a gente segue os padrões de resposta a incidente de mercados. Né, não tem nenhum segredo aqui. E também a gente tem knowledge base específico de mais de 25 CIRCs espalhados pelo mundo, tá, que tem algum tipo de relacionamento com RSA. Tá. Isso é só para saber as metodologias que são utilizadas, o uso do Veris. Para quem não sabe, o Veris é um framework aqui para nomeação de incidentes, onde eu tenho lá quem, como, o que, qual foi o resultado. Então essas informações são preservadas e são mantidas dessa forma para facilitar, inclusive, o intercâmbio com outros centros de resposta a incidente, etc. Okay. Falando dos frameworks de mercado, não tem nenhum segredo aqui, né? Eu acho que a maioria já ouviu falar pelo menos em um desses aqui. Então, o NIST 800, né, 881, o próprio framework do CERT e do SANS, que eu tinha comentado de lições aprendidas, né? Seria aí o sexto componente. Okay? Então, dentro da ferramenta existe esse framework de tratamento do incidente, segue esses padrões de mercado aqui. Falando um pouquinho de maturidade SOC, aí você pode questionar se de repente um item está mais para fase 1 ou para fase 3 ou para fase 2, assim por diante, mas no geral o próprio processo de SOC, o SOC que você tem, ele tem vários níveis, né? Vários níveis de maturidade. Tem o SOC, que é geralmente um cara de TI que tem 2 chapéus, né? Então ele também, nas horas vagas, ele também é um cara de segurança. Qualquer semelhança com empresas é mera coincidência. Tá? Ou você tem empresas que você sabe que tem já um processo de SOC formal, que tem, né, os telões da NASA, né? aqueles ambientes. É curioso que mesmo nesses casos, a gente sabe de alguns SOCs existentes que o pessoal, pelo menos na parte de processos, ainda a gente sabe que pode melhorar bastante. Então tem bastante tecnologia, mas às vezes na parte de processos acaba pecando um pouco. E isso complica, porque você pode ter a melhor ferramenta do mundo, você pode ter a melhor metodologia, se você não conseguir fazer com que as pessoas sigam um procedimento formal, repetitivo, com conhecimento, etc., que consiga analisar aquilo, no final das contas, é como se você tivesse investido. O investimento acaba se perdendo um pouco, tá? Então, o SecOps, ele na realidade, ele atende todos esses itens aqui de maturidade, né? Então, a gente tem aqui, do lado direito, a gente teria como que é atendido em cada caso. Aqui falando dos ataques, né? Isso aqui também não é muito segredo, né? Reconhecimento, entrega, exploração, instalação, comando e controle, assim por diante. Então a ideia é que você tenha um processo formal através de
você siga um processo específico e que tenha as pessoas treinadas para isso, né? E que elas tenham ferramental para trabalhar. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Agregação de alertas, triagem, falso positivo, forense. No capítulo, esse detalhe de forense, a ferramenta permite, porque eu sei que eu não tenho um slide desse, então vale a pena comentar. Se você tem um processo formal de análise forense, seja de rede ou de host, os resultados disso você pode imputar dentro da ferramenta também. Tá? Blá, blá, blá. SOC, diretor, CISO, etc. Então, e assim, no final das contas, você vai ter também, como você tem os indicadores, e aí eu tenho uns slides legais aqui que mostram que tipo de indicador que a ferramenta gera, isso ajuda muito no processo de melhoria da maturidade do sistema de gestão. Aí só para não ficar... É PowerPoint ainda, mas é quase como se fosse uma demo. Tá? Então esse era o desafio, tentar fazer uma demo que não fosse demo, que não desse pau, né? Porque o problema da demo é que na hora sempre vai travar alguma coisa, tela azul, essas coisas. Então a gente procura se resguardar desse tipo de risco. Aqui é um exemplo de um incidente. Você tem o cadastro do incidente, detalhes, você tem quando foi aberto, quando foi modificado, número de alertas agregados. Lembra que eu tinha comentado que eu posso agregar vários alertas? Então, esse incidente, ele se refere a 4 alertas específicos. Então, eu já estou tendo um ganho aqui, né? Porque ao invés de eu ficar analisando alerta por alerta, eu consigo trabalhar com um grupo de alertas. Isso é importante. Que mais? Quem foi, qual o status, se foi escalado ou não, quem é o owner, se está em segundo nível, se não está, status, para quem que foi associado, enfim. São informações específicas. Na verdade, você tem todas essas abas, né? A lista dos alertas, as tarefas, o journal, né? Que seria o passo a passo. Só que, até por questão de timing, aqui a gente tentou mostrar só as abas mais interessantes, como, por exemplo, essa aqui, que é o journal. Tem em português, tá? Isso aqui é mais por comodidade. Você acaba pegando uma VM e vai tirando screenshot, mas teria em português também. Então, você vê que aqui no journal, cada analista que faz a parte do processo de resposta, ele vai colocando aqui um texto. Eu fiz tal coisa, eu analisei não sei o que, eu olhei o IPS, blá, blá, blá. Isso também acaba sendo knowledge base, que isso depois vira conhecimento, tá? Outro exemplo. Esse aqui é legal. Caramba. Esse aqui é um exemplo de um alerta. Então, por exemplo, aí é aquela questão do contexto de negócio, né? Você vai falar para o diretor que o 9268 10.201 sofreu um ataque, o cara vai olhar e vai falar, né? O que eu faço com isso? Aqui, você percebe que saiu desse IP, foi lá para um IP da internet, na porta 80, é um cara do Cazaquistão, suspeito, hein? Eu não vou entrar aqui no clichê dizendo que é China e tudo mais, porque já está batido. Então, coincidentemente, esse é Cazaquistão. Mas o que eu queria mostrar aqui, olha só que legal. Esse IP, na realidade, é um determinado notebook, é um device, é um laptop. Ele pertence a essa unidade de negócio. Ele está nesse site aqui. Qual é o índice de criticidade, de compliance? Lembra que eu falei que eu tenho integração com compliance, por exemplo? Se eu apliquei uma série de controles no cara, eu já sabia que esse cara não estava com compliance legal, o risco dele. Então, você vê que o próprio processo de análise do evento, aquele analista já tem uma série de informações que isso ajuda ele inclusive, a priorizar um determinado evento. Tá? Aqui é a possibilidade de você fazer análise de impacto, né, BIA, riscos, etc., que tenham sido identificados. Você pode agregar aqui também. Aqui é mais a parte de violações, de brechas que eu estou chamando aqui, que o processo é bem parecido com o de incidentes, só que ele tem toda essa informação aqui, cadeia específica de dados, de um incidente, etc. Tá? Mas a ideia aqui é fazer a avaliação de uma brecha, se teve vazamento de dados, se não teve, quantos dados vazaram, etc. Shift handover. Lembra que eu tinha comentado? Começou com o analista 1 e depois vai ter que ir para o analista 2 porque o cara... Que absurdo, né? O cara foi embora.
né? O cara não é 24/7, então precisa começar com alguém e terminar com outro. Então esse processo de chaveamento, isso pode ficar, por exemplo, na mão de um coordenador, esse cara pega esses chamados, tudo que está no nome desse cara passa para o outro e assim por diante. É passagem de bastão, né? Se eu puder resumir aqui, é passagem de bastão. Aqui é um exemplo de biblioteca de procedimentos, então eu tenho um procedimento específico para attachment de e-mail, né? E eu tenho toda uma sequência aqui, a ordem em que ele tem que ser executado, as tarefas, descrição, se é um procedimento requerido ou opcional, quem é o target, né? Pensando em papéis, isso aqui é o cara de nível 1, isso aqui é o cara de nível 2, etc, etc. Então, é um knowledge base, já existe na ferramenta. Isso não quer dizer que se você tem alguma coisa específica, algum procedimento específico, você não possa trazer para dentro da ferramenta, tá? Da plataforma. Efetividade de controles. Eu juro, eu não quis sacanear com a McAfee, tá? Então isso aqui não tem nada a ver, é só um nome, isso é demo, tá? Então alguém foi lá e cadastrou isso aqui, então não tenho nada contra nenhuma ferramenta de mercado, mas você consegue avaliar a efetividade desses controles. Controle normalmente é Fire, PS, aí você vai ter vários, né? Depende da sua infraestrutura, você consegue cadastrar esses caras, você consegue dar peso, dizer quanto custa anualmente esse cara, e você atrela a efetividade desses controles. Então, se eu tive, por exemplo, um determinado controle que ele estava associado a um incidente e que ele não detectou, eu já deixo isso claro, aí eu vou ter depois um gráfico de efetividade dele ao longo do tempo. Então, o cara do SOC pode, com isso, até de repente saber se ele pode renovar ou não um determinado produto, se o cara não está sendo efetivo ou não. É só mais uma ferramenta de controle dentro disponível para o gestor do SOC, tá? Isso aqui tipicamente do gestor. Falando de dashboard indicadores, alguns exemplos de indicadores, né, que você pode ter. Aqui é incidentes por categoria, né? Incidentes por impacto ao negócio, se é impacto à imagem, etc. E qual unidade de negócio que foi afetada. A eficácia, ó, tá vendo? Não tem nada a ver com o TrackSight, tá? Nada. A eficácia desse tipo de controle. Então, à medida que você vai utilizando essas ferramentas, esses controles, né, vamos dizer assim, você consegue também avaliar a efetividade deles, número de incidentes por semana. Aí é o feijão com arroz, né? Tem muitos dados, muito segredo aqui, resolvido, remediado, retornou para o nível 1, escalado, etc. Tem diversas categorias e essas categorias são customizáveis, tá? Qualquer coisa que você tem aqui, por exemplo, essas categorias de threat, categorias de status, etc., isso é tudo customizável. Você tem outra nomenclatura, não é escalado para nível 1, você tem outro nome, volta para o colegial, de repente. Alguns exemplos. Findings, o que eu faço, né? Depois que eu tive esse aqui, um detalhe, não sei se vocês repararam, aqui é um dashboard do SOC Manager, por exemplo. Esse aqui é um dashboard do cara de IT. E eu posso ter diversos tipos de perfis, cada um com um dashboard específico, com indicadores específicos, assim por diante. Aqui eu tenho os findings que foram encontrados, quem são as pessoas que foram associadas, etc. Mais alguns eventos aqui, né? Alguns indicadores. E aqui para dizer que também tem georreferenciamento, se for o caso, dependendo da informação, isso vai estar georreferenciado ou não.